16 de outubro de 2008, estamos de volta. Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos sentar. Declaro reabertos os trabalhos da sessão para as atividades jurisdicionais. Mr. Ellen Grace, agravo regimental na medida cautelar na reclamação 6.650 do Paraná, que é agravante José Rodrigo Sade, agravado Eduardo Requião de Melo Silva e outros. Presidente Eduardo Requião de Melo e Silva, irmão do governador do Paraná, Roberto Requião de Melo e Silva, ajuizou a presente reclamação com pedido de liminar contra uma decisão prolatada pelo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. A decisão impugnada é uma decisão em autos de ação popular, suspendeu em 11 de setembro deste ano o ato de nomeação do reclamante para o cargo de secretário estadual dos Transportes. O reclamante sustenta, em síntese, ocorrência de afronta à súmula vinculante deste Supremo Tribunal Federal. E aqui, presidente, eu creio que nas nossas referências futuras, nós não devemos fazer a menção que seja a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas todas as súmulas vinculantes necessariamente são do Supremo Tribunal Federal. Então, SV número tal já é suficiente para identificar uma súmula vinculante. Mas diz o reclamante, presidente, fechando esse parêntese aqui, linguístico, diz o reclamante que houve afronta à nossa súmula número 13, pois os secretários estaduais são, em verdade, agentes políticos, razão pela qual o seu caso não se subsume às hipóteses preconizadas naquela súmula. O eminente ministro César Peluso, presidindo a sessão hoje, nos termos do artigo 38, inciso 1º do Regimento Interno, com fundamento na jurisprudência da Casa, deferiu o pedido de liminar. Daí decorre o presente agravo regimental, interposto por José Rodrigo Sade, em que se requer a reconsideração da decisão ou imediata submissão do recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Estou, portanto, trazendo com a devida urgência. Diz o agravante, inicialmente, que, de acordo com cópia obtida no sítio oficial do Estado do Paraná, na internet, houve envio do inteiro teor da decisão ora recorrida do gabinete do ministro César Peluso ao aparelho de facsímile, aspas, do escritório do advogado subscritor da petição inicial da reclamação, isso no dia 23 de setembro de 2008, às 18h43, ou seja, antes mesmo da própria data inserida na decisão agravada e, evidentemente, antes do resultado ser divulgado no sítio desta Suprema Corte, fecho aspas, o que revelaria, segundo ele, aspas, tratamento privilegiado ao reclamante e a sonegação de informações ao ora agravante, fecho aspas, e por essa razão requer que o presente recurso seja julgado com a mesma urgência emprestada na análise do pedido de liminar e que as novas intimações sejam feitas simultaneamente da mesma forma para ambas as partes, fecho aspas. Afirma que o Decreto Estadual 3.348, impugnado nos autos da Ação Popular 2.424, promoveu a nomeação do reclamante para o cargo de secretário de Estado dos Transportes e também o designou para responder cumulativamente, sem remuneração, pela autarquia denominada Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, o que configuraria situação de fraude à súmula número 13, súmula vinculante 13. Ressalta o agravante que, caso não seja considerada ofensiva a súmula, a nomeação do reclamante para o cargo de secretário estadual deve-se impedir o seu exercício do cargo de responsável pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, eis que este seria essencialmente administrativo e não político. Sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade ante a tentativa de fraudar o que dispõe a súmula vinculante número 13, na medida em que, em 6 de janeiro de 2003, o reclamante foi nomeado para o cargo de superintendente de administração dos portos de Paranaguá e Antonina, do qual foi exonerado em 2 de setembro de 2008 pelo próprio decreto número 3.348.
aduz que a intenção do reclamante sempre foi a de permanecer no comando da APA, o que se materializou com a edição do mencionado decreto. Argumenta que se trata de um caso de desvio de finalidade, porquanto a nomeação do reclamante para o cargo de secretário, adotando-se a suposta exceção criada por esta Corte, foi a forma encontrada pelo governador de dar áreas de legalidade ao exercício das funções do reclamante na autarquia portuária. Fecho aspas. Alega que no texto da súmula vinculante 13 não existe comando que permita a nomeação de agentes políticos, certo que há referência expressa à vedação de exercício de cargos em comissão, que é justamente o caso de secretário de Estado. Defende ainda que no julgamento do recurso extraordinário 579.951, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, apenas considerou-se rígida a nomeação de secretário municipal de saúde, irmão de vereador, em razão da deficiência do pedido e da ausência de comprovação do ajuste mediante designações recíprocas, fecho aspas, o conhecido nepotismo cruzado. Suscita o agravante, por fim, a ocorrência de grave violação à estrutura administrativa da Secretaria dos Transportes, pois é inédita a situação do secretário de Estado também responder pela administração de uma autarquia, máxime quando essa entidade possui em seu organograma a figura do superintendente, como é o caso da APA, fecho aspas. O agravado, Eduardo Requião de Melo e Silva, por sua vez, encaminha extrato de chamadas recebidas pelo fax do escritório do seu advogado, com o objetivo de comprovar que a decisão hora agravada lhe foi encaminhada em 25 de setembro, às 14h11, demonstrando a inexistência, portanto, de tratamento privilegiado por parte do gabinete do eminente ministro César Peluso. Em relação à alegação de que estaria a exercer as funções do superintendente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, assevera o agravado que, no dia 16 de setembro de 2008, delegou ao diretor administrativo e financeiro e ao procurador jurídico as atribuições de superintendente da APA, portaria número 71 de 2008, e dessa forma, aspas, voluntariamente se retirou do exercício daquelas funções a fim de assumir o cargo de secretário de Estado, fecha aspas. Ressalta ainda que, embora não esteja no exercício dessas funções, se estivesse, não haveria afronta à súmula vinculante 13, pois o cargo de superintendente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina também é de agente político, fecho aspas, na medida em que a APA é uma autarquia estadual vinculada, não subordinada à Secretaria de Estado dos Transportes. Noticia a existência de precedente desta Corte, no sentido de que o dirigente de autarquia pode ser considerado agente político. Cuida-se da ADI 3.289, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Destaca, além disso, que o superintendente da APA, aspas, tem status de secretário de Estado, porquanto é nomeado diretamente pelo governador, não se subordina a nenhuma secretaria e comanda a autarquia com autonomia administrativa, técnica e financeira, fecha aspas, além de participar da elaboração e execução das diretrizes de governo para a atividade portuária, juntamente com a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, bem como exercer funções políticas da própria União, substituindo-a na administração e exploração dos portos paranaenses, atividade essa de interesse público de reconhecida relevância nacional. Requer o agravado ao final, tendo em vista a arguição do agravante de que a função de superintendente da APA seria cargo de agente administrativo, que o Supremo Tribunal Federal declare a compatibilidade com a súmula vinculante número 13 da sua designação para responder pela administração da APA. O juízo de direito da primeira vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro de Curitiba, prestou informações. Alegou, em síntese, que o reclamante, na condição de secretário estadual de Transportes, continuou a responder pela administração dos portos, razão pela qual entendeu aquele magistrado haver indícios sérios de afronta à moralidade. Esse é o relatório, senhor presidente. O voto é o seguinte. A decisão agravada de lavra do eminente ministro César Peluso, eu fiz distribuir aos eminentes colegas, portanto, indago se posso prosseguir no meu voto. Digo eu que esta decisão não merece qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, por refletir o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte. É uma decisão irretocável. Como relatora desta reclamação, eu teria prolatado decisão no mesmo sentido, embora certamente não melhor do que a bem fundamentada decisão de meu eminente colega.
A decisão prolatada pelo ministro César Peluso baseou-se no acórdão proferido em 20 de agosto deste ano pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579-951, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Naquela ocasião, assentou-se que a nomeação de parentes para cargos políticos não configuraria afronta aos princípios constitucionais que regem a administração pública, tendo em vista a sua natureza eminentemente política. A súmula número 13 encontra-se, portanto, assim redigida. Aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. As nomeações para cargos políticos não se subsumem, portanto, às hipóteses elencadas nessa súmula. Daí a impossibilidade de submissão do caso do reclamante, que é nomeação para cargo de secretário estadual de transporte, agente político, à vedação imposta pela súmula vinculante número 13, por se tratar de cargo de natureza eminentemente política. Por essa razão, não merece provimento o recurso ora interposto. Quanto ao pedido formulado pelo agravante, no sentido de que se impeça o exercício pelo reclamante do cargo de responsável pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, chamo a atenção para o fato de que estamos a apreciar agravo regimental interposto contra a decisão que deferiu a liminar e não o mérito da presente reclamação, motivo por que nos devemos limitar apenas à aferição da fumaça do bom direito. Quer dizer, as relevantes questões da designação do reclamante para responder sem remuneração pela administração da referida autarquia e do seu afastamento, seja ele real ou virtual, das funções de superintendente da APA, deverão sim ser analisadas com a profundidade que o caso requer, mas quando do julgamento do mérito da presente reclamação, após a elaboração de parecer da Procuradoria-Geral da República. Entendo, todavia, senhor presidente, necessárias algumas ponderações adicionais antes de concluir meu voto, tendo em vista a relevância do caso em apreço. É que não há qualquer sentido nas alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. O agravante foi induzido a erro pela data que consta nas cópias de folhas 102 e 104, qual seja 23 de setembro de 2008. O que ocorreu foi um equívoco lamentável por parte do agravante ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por ministro desta Casa em 24 de setembro ter sido enviada por facsímile em data anterior. Certamente, a data lançada pelo aparelho de facsímile está errada. Essa é a única conclusão lógica para o presente caso. Nenhum ministro desta Suprema Corte tem qualquer interesse em prejudicar ou beneficiar qualquer das partes ou seus representantes. Esta Corte cuida dos interesses maiores do país, julgando a constitucionalidade de atos, decisões e diplomas normativos. Sua maior missão é a defesa da Constituição. Tenho a honra e o privilégio de ter como meu substituto eventual ao eminente ministro César Peluso, mestre emérito, magistrado de escola, com quem sempre aprendo muito neste tribunal. Sua postura ética, seus vastos conhecimentos jurídicos, adquiridos ao longo de mais de 40 anos de magistratura, engrandecem esta Casa de Justiça, não devendo a sua honra ser deslustrada pelo simples lançamento errôneo de uma data em um facsímile que sequer se sabe ter origem idônea. Não pode esta Suprema Corte silenciar em relação a ofensas a seus ministros, sob pena de subversão do respeito que lhe é devido por todos os brasileiros. A vida pública imaculada de um magistrado da Corte Suprema do Brasil não pode ser alvo de ilações como a que estamos a presenciar.
Concluo, portanto, o meu voto, senhores ministros, consignando expressamente o meu repúdio veemente às suspeitas externadas pelo ora agravante. A conclusão de meu voto, senhor presidente, é a de negar provimento ao agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo? Escrevo em toda a linha o voto do eminente relator. Senhor presidente, faço questão de frisar, inclusive, a parte final relativamente às impropriedades havidas no caso. Ministro. Também, senhor presidente, nós nos reservaremos para examinar a questão de mérito quando do julgamento da reclamação. Eu me permitiria fazer uma pequena observação que já fiz quando do julgamento do leading case que levou à edição da súmula número 13, que é a seguinte: o fato de a nomeação ser para um cargo político nem sempre, a meu ver, descaracteriza o nepotismo. É preciso examinar caso a caso para verificar se houve fraude à lei ou se houve o nepotismo cruzado, que aí sim, a meu juízo, poderia ensejar a anulação do ato. Com essa brevíssima observação, acompanho inteiramente o voto da relatora. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu também vou negar provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Por igual, repudio qualquer tentativa de assacar contra Vossa Excelência comportamento que fuja da imparcialidade que a Constituição exige para os magistrados. E também entendo, nos termos do voto da relatora, que só em questão de mérito, quando julgarmos o mérito da reclamação, é que apreciaremos a natureza dessa nomeação para superintendente de autarquia. Apenas quero adiantar que também me reservo para essa oportunidade do julgamento do mérito da reclamação, o aprofundamento dessa discussão, mas não posso deixar de adiantar o seguinte: de fato, autarquia não se confunde com Secretaria de Estado. A autarquia não faz parte da estrutura de governo, da formação de governo. A autarquia faz parte da administração pública. O cargo de superintendente de autarquia é singelamente administrativo, não é cargo de governo, porque não é de existência necessária. Só é cargo de governo todo aquele nominado pela Constituição e, como tal, de existência necessária. Daí porque o próprio artigo 76 da Lei Magna é claríssimo ao dizer que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Fora do cargo de Presidente da República e de Ministro de Estado, não se tem cargo de governo. Mas, e no caso, apenas eu antecipo um pouco, aligeradamente a análise, mas não posso deixar de dizer que me causa profunda estranheza um secretário de Estado dirigir simultaneamente uma autarquia, porque ele passa a ser supervisor e supervisionado ao mesmo tempo, sabido que os secretários de Estado, que têm por êmulo paradigma os cargos de ministros de Estado, eles exercem sobre toda a administração pública, direta e indireta, orientação, coordenação e supervisão, inciso 1 do artigo 87. E no caso dos autos teríamos esse paradoxo de um secretário de Estado supervisionar ele mesmo, já que como secretário de Estado ele é supervisor à luz da Constituição e como dirigente de autarquia ele seria supervisionado. Mas isso é assunto a ser aprofundado quando do julgamento do mérito da reclamação. Eu acompanho Sua Excelência para negar provimento ao agravo. Marco Aurélio. Presidente, o pano de fundo não é bom. E digo que o pano de fundo não é bom porque antes o beneficiário da nomeação, parente consanguíneo do governador, por ser irmão, ocupou a superintendência da administração dos portos de Paranaguá e Antonina e, portanto, ocupou o cargo
revelando-se, sob o ângulo da qualificação, um servidor público em que pese o parentesco. Isso ocorreu até 2 de setembro de 2008. O nosso verbete, presidente, é de 29 de agosto de 2008, a publicação no Diário. E aí, sinalizando o Supremo o alcance da Constituição Federal, o que houve na espécie? Houve a exoneração do cargo que não poderia estar sendo ocupado e, a seguir, a nomeação para um cargo político, para o cargo de secretário estadual dos transportes. Mas esse pano de fundo, presidente, não está em jogo, como também não está em jogo o acerto ou desacerto dessa nomeação para o cargo de secretário estadual de transportes. O que está em jogo, a meu ver, é, acima de tudo, a adequação desse instrumental que tenho como excepcionalíssimo, que é a reclamação, sempre a pressupor a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito à decisão proferida. Articulou-se que haveria o menosprezo ao verbete vinculante número 13. Indaga-se, o verbete vinculante número 13, ele assenta, e não cabe interpretar verbete, muito menos a contrário senso. Ele assenta a possibilidade, vou esquecer aqui o precedente, a ocupação do cargo público anterior, ele assenta a possibilidade de nomeação de parente consanguíneo, né, no segundo grau, né, para Secretaria de Estado. A resposta é negativa. Não se tem no teor do verbete qualquer referência a agente político. Leio para a documentação em voto verbete. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Eu posso entender que o juízo da ação popular, ao deferir, eu penso que foi uma ação popular, né? Ao deferir a liminar, que implicou o afastamento, e não observou o teor desse verbete? Não. Não posso, porque cogitou de algo totalmente diverso e, quem sabe, tem até mesmo considerado o pano de fundo a que me referi, que não estou aqui a analisar. Não posso julgar simplesmente com queima de etapas o ato do juízo. O que me cabe perquirir é se houve desrespeito ou não ao verbete vinculante. E penso que não houve desrespeito. Dir-se-á que essa matéria foi versada no julgamento do recurso extraordinário 579/951, com acórdão pendente de publicação. Mas caberia reclamação, considerado esse precedente? Não caberia, porque o precedente foi formalizado em processo subjetivo,
com muros subjetivos próprios. E um terceiro não poderia evocar o desrespeito à decisão nesse processo para pretender, com isso, fulminar ato de órgão investido no ofício judicante. De duas, uma, ou nós admitimos, e aí eu não sei qual será a consequência, uma flexibilização sob o ângulo da adequação da reclamação, ou não admitimos e concluímos, cotejando o verbete 13, com a decisão que se diz desrespeitosa desse mesmo verbete, que não houve o desrespeito ao citado verbete. Presidente, porque não posso empolgar o que decidido no recurso extraordinário 579.951, para ter base para a reclamação, já que se trata de processo subjetivo, e porque o verbete número 13 não versa, e teria que versar expressamente, a possibilidade da nomeação verificada, eu peço vênia à relatora e àqueles que a acompanharam para prover o agravo interposto. Eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto da eminente ministra relatora. Entendo que a decisão proferida por Vossa Excelência em sede de cognição sumária está fundamentada e faz referência, inclusive, aos debates subjacentes à própria formulação desse enunciado sumular. Entendo que não há reparo algum a ser feito. E também, senhor presidente, eu adiro integralmente ao claro, explícito repúdio feito no douto voto proferido pela eminente ministra relatora a propósito de um verdadeiro insulto cometido pela parte agravante nesses autos, o que é inaceitável. Eu, portanto, pedindo vênia, eu acompanho integralmente o douto voto proferido pela eminente ministra relatora. Eu sou advogado do reclamante. Eu sei. Você quer algum esclarecimento de fato? Sim, uma questão de fato apenas. Já está decidido. O ministro relator admite a questão de fato? Embora já haja decisão, parece só o voto do presidente. Qual é o está. esclarecimento de fato? A observação ao ministro Marco Aurélio que o fundamento da reclamação é a aplicação indevida da Presidente, contestação a voto? Pedir vênia a Vossa Senhoria, mas isso não é uma questão factual, é uma questão jurídica, e nós agradecemos a sua intervenção. Senhores ministros, em relação ao mérito da decisão, nada tenho a acrescentar, senão para dizer que a matéria foi versada nos debates do último recurso extraordinário que serviu de fundamento para a edição da súmula. Em outras palavras, trata-se, portanto, de uma questão ligada à interpretação e ao alcance da súmula. Evidentemente, o alcance da súmula. E digo mais, nesse debate está consignado expressamente a minha posição, que ressalvei quanto à extensão dessa conclusão de que o alcance da súmula não atingiria os agentes políticos. Deixei em dúvida, permitindo-me reavaliar a questão em outra oportunidade. Em outras palavras, e por isso não tenho que acrescentar, porque adotei na concessão da liminar a posição da ilustrada maioria. Senhores ministros, eu terminaria aqui, não fosse a necessidade de fazer não uma explicação, porque, sobretudo, o voto da eminente relatora e as manifestações dos ilustres senhores ministros me conformam no plano pessoal, e em 40 anos da magistratura jamais desci e não me permitiria agora descer ao porão de provocações.
Mas não posso deixar de consignar, senhor presidente, alguns fatos que, a meu ver, dizem respeito à imagem e ao prestígio público desta Corte e os quais demonstram até que ponto a leviandade de suspeitas contra a retidão do comportamento dos ministros desta Corte. Vou botar, além do que a eminente relatora pôs, ordem aos fatos. Vossas Excelências se recordam que no dia 24, último, houve queda do Sistema Geral de Energia Elétrica do Supremo Tribunal Federal, fato que ocasionou o retardamento público por televisionado e transmitido pela Rádio de Justiça, o retardo do início da sessão plenária, que não pôde iniciar-se no horário usual, à falta de energia elétrica. Nada funcionava. Não funcionavam os alto-falantes, não funcionava o relógio, não funcionava, enfim, os sistemas eletrônicos da Corte. A circunstância de a queda do sistema elétrico do tribunal interromper a programação de todos os aparelhos eletrônicos da Corte acarreta esse fato óbvio de que a programação dos fax ficam alterados, as programações ficam automaticamente alteradas. Muito bem. Este é o primeiro dado público e notório. Proferi a decisão liminar no dia 24, tal como está consignado na minha decisão e tal como se encontra certificado nos autos. Como até então fazia, em homenagem a uma tradição desta Corte, o meu gabinete costumava, uma vez publicada a decisão ou o despacho nos autos, inserido nos autos o despacho ou a decisão, antes da publicação no Diário Oficial, que os patronos das partes com representação nos autos tivessem acesso, antes da publicação pelo Diário Eletrônico ou pelo Diário Oficial, do teor das decisões ou do teor dos despachos, por razão óbvia. E, no caso, havia uma particularidade, que é o fato de que o advogado do reclamante era um advogado de outro estado. E não pareceu justo ao gabinete que ele fosse obrigado ou a aguardar a publicação no Diário Eletrônico ou no Diário Oficial, quando já estava nos autos a decisão, sem necessidade sequer de comparecer à sede desse Supremo Tribunal Federal para inteirar-se do teor daquela decisão. De modo que o gabinete, atendendo a esta praxe usual do tribunal, atendeu a um pedido telefônico e lhes pediu um fax da decisão. O que se sucedeu? Sucedeu que o fax consignou expressamente, a data exata, dia 25 de setembro, horário 14h11, em cima. É textual. Só que um pouco abaixo, da linha de baixo, em virtude da desprogramação do aparelho de fax, contou a data de 23, com outro horário e com citações invertidas. Mas a data exata constava do fax. Isso não seria nada, não fosse a circunstância de do fax constar expressamente um carimbo de cópia e o número da folha dos autos. Isto é, um fax emitido com cópia de folha dos autos. Pois não é que se suscita, inclusive por jornais, que o ministro desta Corte, para atender a que tipo de interesse? Não se sabe, porque não conheço nenhuma das partes, nenhum dos advogados, teria privilegiado o advogado do reclamante, em dano do advogado do reclamado, que não tinha procuração até então nos autos. Não obstante, pudesse tê-lo na ação popular. E que não teria sido favorecido com o mesmo obséquio. Ora, o advogado do reclamante tinha procuração nos autos e, portanto, era justo que pudesse receber o fax, como lhe foi transmitido. O advogado, que depois parece que teve procuração nos autos, e que tinha apenas na ação popular, e que não tendo nos autos da reclamação, não podia ser atendido
do mesmo modo, pela circunstância que não se sabe se o advogado do interessado seria o mesmo ou seria outro. Mas isso não tem o mínimo relevo. Isso não tem o mínimo relevo no caso. O que tem relevo no caso é o fato de que não há nenhuma dúvida de que o fax foi emitido exatamente no dia 25 às 14h11. Em primeiro lugar, porque o advogado do reclamante juntou o extrato telefônico do seu fax, onde consta expressamente a chegada do fax no dia 25 no horário determinado, 14h11. Não satisfeito com isso, pedi à Embratel para que não deixasse nenhuma dúvida sobre a emissão. Está aqui, senhor ministro. E faço esse registro para lamentar, em primeiro lugar, mas recusando-me a acreditar que o nível da advocacia brasileira chegue a esse extremo. E, em segundo lugar, para que a Corte não corra mais risco de tais temeridades, determinei, a partir daquele dia, que o meu gabinete não forneça a nenhum advogado nenhuma informação por via telefônica. A Corte não pode expor-se a esse tipo de suspeita leviana em dano do prestígio da Justiça. Peço desculpa a Vossas Excelências, mas considero isto um dever de consciência para com a imagem do Supremo Tribunal Federal, a corte mais importante do país, que não pode ficar exposta a suspeitas e a leviandades dessa ordem. Razões pelas quais, senhor presidente, senhores ministros, eu peço ver ao eminente ministro Marco Aurélio para, em relação à decisão, manter integralmente o que foi decidido, negando provimento ao agravo. Presidente, pela ordem. Pois não. Presidente, já que fui voto divergente, não posso deixar de registrar que subscrevo integralmente o que é lançado pela ministra relatora quanto à equidistância de órgão integrado a esta Corte, de integrante desta Corte. E só posso vislumbrar no episódio a maledicência. Não vislumbro sequer o direito de espernear. Vislumbro maledicência, presumindo-se não que normalmente ocorre, partindo-se da premissa de que todos são salafrários até prova em contrário. Isso bem revela a quadra que nós vivemos de perda de parâmetros e de abandono a princípios. Há de se respeitar a mais alta corte do país. E a mais alta corte do país é personificada por aqueles que a integram. Apenas para não ficar qualquer dúvida quanto à minha postura, à minha posição, divergir no campo das ideias quanto à adequação da reclamação. Mas, se tivesse que fazê-lo, eu adentraria quanto ao que levianamente sinalizado, eu adentraria o mesmo campo que adentrou a ministra relatora. Ministro presidente, você se me permite, eu tenho a sensação que todos nós recebemos as informações que Vossa Excelência deu apenas com um critério de generosidade, porque o ato, como foi dito pela eminente ministra relatora, é tão inqualificável que não merece qualquer explicação da Corte. Quem conhece Vossa Excelência, convive com Vossa Excelência, sabe as completas da dignidade, da honra, do caráter, e somos todos, não só colegas, mas admiradores e amigos de Vossa Excelência. E conhecemos a sua retidão e a sua biografia, a sua história. E como disse a ministra Ellen Grace no seu excelente voto, e todos nós tivemos o cuidado de sublinhar que a acompanhávamos às completas,
Vossa Excelência é para nós também uma referência, como é uma referência para o Brasil. E nós temos muito orgulho de ter a companhia de Vossa Excelência nesta Suprema Corte do Brasil. E é lamentável que a nossa advocacia esteja exposta à sanha de pessoas que cometem atos que não dignificam a nobre atividade dos advogados. E isso, por sua vez, tem consequências. E as consequências são cada vez mais a distância entre os magistrados e os advogados. Quero que Vossa Excelência registre, e o peço encarecidamente, e tenho certeza que faço, como expressão que a ministra Ellen Grace usou com tanto calor, com tanta veemência e com tanta indignação e que representou a todos nós, mas quero que Vossa Excelência receba, e tenho certeza que o faço em nome de todos os meus colegas, que nós apenas ouvimos as informações de Vossa Excelência e sequer as recebemos como explicação. E nem o Brasil precisa recebê-las como explicação, porque o voto de Vossa Excelência, a vida de Vossa Excelência, a biografia de Vossa Excelência são suficientes para que todos nós reconheçamos o privilégio de sermos seus colegas na composição da Suprema Corte do Brasil. Eu agradeço muito a manifestação de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tinha pedido um pouco antes, se Vossa Excelência me permite, Pois não. mas só para enfatizar também, quando chamei a atenção, para a circunstância de que, tal como acaba de dizer o eminente ministro Menezes Direito, Vossa Excelência não apresentou absolutamente, que fique claro para os jurisdicionados, tal como deixou claro isso a ministra Ellen Grace quando fez a sua exposição final, na parte final do seu voto. Vossa Excelência não apresentou explicação para ninguém aqui do tribunal, nem para a comunidade jurídica, nem para a sociedade brasileira. Me parece que estão somente para registro de documentos para os que vierem depois e que, eventualmente, não conviverem com Vossa Excelência, como nós temos a honra de conviver. Porque ninguém, absolutamente, em nenhum momento, poria em dúvida qualquer fato, qualquer ato da parte de Vossa Excelência ou de qualquer um dos membros deste Supremo Tribunal, muito menos Vossa Excelência, que tem passado a vida a dar exemplos exatamente na magistratura. É uma referência, como diz o ministro Menezes Direito, mais do que isso. A vida de Vossa Excelência é a grande explicação do que deve ser o Brasil que nós esperamos, tanto de juízes quanto de jurisdicionado. É só para esse registro. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra também. Apesar de ter sufragado integralmente o voto da eminente relatora, eu me sinto no dever de manifestar a minha integral solidariedade a Vossa Excelência e expressar também total repúdio a esse lamentável ato praticado pelo advogado. Senhor presidente, como já também havia acentuado ao aderir ao voto da eminente ministra relatora, eu entendo que se impõe esta explícita manifestação colegiada de repúdio a um gesto tão indigno quão irresponsável e leviano praticado, perpetrado nesse caso. Entendo que a atuação do profissional aí mostra-se simplesmente inqualificável. Senhores ministros, eu agradeço essa manifestação e reafirmo que não fiz esses registros por necessidade de resguardo de caráter pessoal. Vossas Excelências e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver comigo em experiência profissional em mais de 40 anos na magistratura conhecem a minha história. A minha preocupação é que alguns, infelizmente, não conheçam a história deste Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Senhor presidente, proclamo o resultado do julgamento. Negar o provimento ao recurso contra o voto do ministro Marco Aurélio. Não, do ministro Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade 2120 do Amazonas. Requerente Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, requerido governador do Estado do Amazonas. Senhor presidente, eu farei distribuir cópia do meu voto a respeito dessa questão. Vossas Excelências já têm cópia do relatório, eu farei apenas um resumo do que se contém no relatório. Trata-se de ação direta ajuizada pela Cobrapol, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis,
que sustenta a inconstitucionalidade de certos preceitos existentes no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Amazonas. São regras que permitem, a partir do critério da verdade sabida, a imposição prévia de punição, especificamente da pena de repreensão e da pena de suspensão até 5 dias, mas a imposição sem se possibilitar a prévia manifestação do agente policial. Portanto, o texto amazonense pune e depois enseja ao servidor policial punido a possibilidade de oferecer defesa. Mais do que isso, senhor presidente e senhores ministros, a norma, uma das normas impugnadas, claramente estabelece que, aspas, o ato punitivo será motivado e terá efeito imediato, mas provisório, assegurando-se ao funcionário policial civil o direito de oferecer defesa por escrito no prazo de 3 dias. A Advocacia Geral da União opinou pela improcedência desta ação. O senhor governador do Estado e a Assembleia Legislativa também do Amazonas pronunciaram-se no sentido da plena validade das regras legais impugnadas e o eminente Procurador-Geral da República manifestou-se pela procedência integral desta ação com a consequente declaração de inconstitucionalidade. Em síntese, esse é o relatório, senhor presidente. Não haverá sustentação, a Vossa Excelência prossegue. Eu, preliminarmente, reconheço, na linha de diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade ativa de causam da Cobrapol. Ela já ajuizou diversas ações diretas do Supremo Tribunal e teve a sua qualidade para agir em sede de controle abstrato já reconhecida. De outro lado, também assinalo que o requisito da pertinência temática está evidente, claramente presente no caso. Há uma clara afinidade entre os objetivos institucionais dessa entidade e o conteúdo material das normas por ela impugnadas. Há, portanto, o nexo de pertinência temática. Quer dizer, sobre esse aspecto, portanto, não vejo nenhum obstáculo que impeça o julgamento de fundo dessa controvérsia constitucional. Passo, em consequência, senhor presidente, a julgar a ação direta, ressaltando, porque é relevante, que o exame dessa controvérsia jurídica faz instaurar perante o Supremo Tribunal Federal a discussão em torno da validade constitucional de diploma legislativo cujas regras, invertendo drasticamente a ordem ritual do procedimento disciplinar, permitem, tais regras, que o poder público puna antecipadamente o servidor policial civil sem sequer lhe possibilitar o exercício prévio do direito de defesa, consagrando em referido estatuto funcional e para efeito de punição administrativa do agente estatal faltoso o critério da verdade sabida. Cabe indagar desse modo, senhor presidente, em face do contexto normativo positivado nas regras legais em exame, se se revela constitucionalmente lícita a punição disciplinar antecipada do servidor policial civil, mediante a aplicação das penas de repreensão e de suspensão até 5 dias, sem que se lhe tenha dado o ensejo de exercer o direito de defesa, ainda que a eficácia do ato punitivo somente se manifeste, aspas, após a apreciação da defesa ou pelo decurso in habeas do prazo legal de seu oferecimento. A seguir, eu transcrevo as regras impugnadas. E digo, tenho para mim, senhor presidente, que as normas legais ora impugnadas transgridem de modo frontal a prerrogativa constitucional que assegura a qualquer servidor público o direito de ser ouvido previamente ao ato veiculador de sua punição disciplinar, ainda que desta resulte, por aplicação do critério da verdade sabida, a imposição de sanção administrativa revestida de menor gravidade, como sucede com a repreensão e com a suspensão funcional de até 5 dias. No caso, não se cuida de suspensão cautelar, não se trata de suspensão preventiva, mas da própria sanção disciplinar final.
O diploma legislativo amazonense representa, a meu juízo, ato de direta violação a um dogma fundamental impregnado de universalidade, de transcendentalidade, de historicidade, consagrado nos mais diversos estatutos internacionais, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigos tais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é recente, data de 2000, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é de 1950, e a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a denominada Carta de Banjul, que proclamam que ninguém será privado de seus direitos, nem mesmo punido, ainda que com sanções de menor gravidade, sem que se lhe assegure o direito de se defender previamente. Cabe registrar que essa orientação tem prevalecido nas decisões proferidas no âmbito desta Corte, nas quais se reconheceu a aplicabilidade da garantia do due process, considerada a norma inscrita no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, aos procedimentos administrativos de caráter disciplinar. Assim se entendeu, por exemplo, quando do julgamento do RMS 22789 do Rio de Janeiro, que foi relator eminente ministro Moreira Alves. No caso, o Supremo Tribunal Federal deu provimento a esse recurso ordinário, concedeu o mandado de segurança, por quê? Porque não se instaurou nem sindicância, nem processo administrativo, e sem cedar, por isso mesmo, qualquer oportunidade de defesa aos impetrantes, foi-lhe aplicada a pena de advertência. O tribunal entendeu que isso é inconstitucional e invalidou a punição. Essa mesma orientação foi observada em julgamento emanado do eminente ministro Carlos Veloso, relator do RE número tal. Eu transcrevo aqui um longo trecho desse voto do eminente ministro Carlos Veloso, no qual Sua Excelência rememora, inclusive, precedentes antigos do Supremo Tribunal Federal, e assevera que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Já anteriormente à Constituição de 88, sustentávamos no antigo Tribunal Federal de Recursos que a cláusula do devido processo com caráter processual era de aplicação obrigatória sempre que alguém tivesse de sofrer gravame no seu patrimônio material ou no seu patrimônio moral. No caso, a repreensão é uma típica sanção disciplinar de caráter moral. Assim, votei, por exemplo, no antigo TFR, em tais casos. Alude também a um conhecido acórdão de que foi relator nesta Suprema Corte, o eminente ministro Jaci Falcão, cuja ementa bem estampa a tese que orienta este voto. Verbis, a punição disciplinar imposta a estudante de estabelecimento público de ensino superior com base em inquérito que se ressente de abertura de defesa ao acusado é passível do controle jurisdicional ante o vício de nulidade. Menciona-se aqui também um acórdão da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, proferido quando Sua Excelência compunha a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Digo eu, impede considerar, por isso mesmo, que se revela incompatível com o sistema de garantias processuais instituído pela Constituição da República, mesmo tratando-se de meio sumário de apuração de falta disciplinar, a norma que, em incompreensível inversão da fórmula ritual, culmina por autorizar a antecipação punitiva do servidor público policial, ainda que a este venha a ser assegurado em momento ulterior o exercício do direito de defesa. Preciso observar, tal como corretamente adverte a eminente professora Lúcia Vale Figueiredo, que a defesa, mesmo em procedimento administrativo disciplinar, aspas, há de ser prévia e não a posteriori, fecha aspas. Essa mesma percepção do tema é revelada com muita ênfase pelo magistério da doutrina, como resulta claro das lições de Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dalari, Nelson Figueiredo e José dos Santos Carvalho Filho.
Não custa acentuar ainda, senhor presidente, considerado o nome inscrito no artigo 43, parágrafos tais da Lei 2271 de 94 do Estado do Amazonas, que o critério da verdade sabida, adotada pelo preceito em questão, não se legitima em face do que prescreve em cláusula subordinante da atividade estatal, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. Esse entendimento tem sido prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgamentos, aludo a um deles, o RE 165-680 de Santa Catarina, de que foi relatora a eminente ministra Ellen Grace, e de que extraio, em caráter exemplificativo, fragmento de voto que, por mim, então, proferido na apreciação de um outro caso, o MS 21254, da relatoria do eminente ministro Otávio Galotti, no qual deixei assentadas, já na década de 90, as seguintes observações. Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo. Nemo inauditus daminari debet, a velha fórmula romana, segundo a qual ninguém deve ser condenado sem ser previamente ouvido. A exigência constitucional de ampla defesa, quer sob a égide da Carta Federal de 69, quer sob o domínio da Constituição de 88, tem como princípio destinatário o acusado, qualquer acusado. O Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a imprescindibilidade da observância desse postulado, essencial e inerente ao due process, acentuou que o exercício do direito de defesa há de ser assegurado em todos aqueles procedimentos, mesmo os de caráter administrativo disciplinar, em que seja possível a imposição de uma sanção jurídica de índole punitiva. A intensidade desse princípio subordinante, em toda a sua extensão, do procedimento administrativo disciplinar é tão grande que se impõe ressaltar que mesmo a imponibilidade de sanções disciplinares sem maior gravidade, pelo denominado critério da verdade sabida, não dispensa, como acertadamente já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referência que fiz naquele voto então proferido no início da década de 90, a prévia audiência do servidor público interessado, sob pena de vulneração da regra constitucional garantidora do direito de defesa. Na realidade, a ordem normativa consubstanciada na Constituição Brasileira de 88 é hostil a punições administrativas de caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade, ensejada ao servidor público processado, de exercer em plenitude o direito de defesa. O fato inquestionável no tema é o de que a exigência do devido processo destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis. Parece-me irrecusável, desse modo, que o diploma legislativo em causa, ao viabilizar a punição disciplinar com fundamento no critério da verdade sabida, desatende por completo a exigência constitucional de que qualquer sanção jurídica sempre deverá ser precedida da oportunidade de oferecimento de defesa. O respeito à cláusula assecuratória do direito de defesa e de defesa prévia qualifica-se no contexto das relações verticais entre a administração pública e os servidores estatais como pressuposto legitimador da medida punitiva adotada por qualquer instância de poder. Daí a advertência resultante de julgamento proferido por esta Corte, julgamento de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, em que se invalidou a imposição de medida restritiva de direitos, sem que esta houvesse sido precedida da observância pelo poder estatal do direito de defesa, que representa, enquanto prerrogativa de caráter fundamental, legítima emanação do próprio texto da Constituição da República. Disse, então, o eminente ministro Marco Aurélio, aspas, extravasando a simples correção do quadro que a ensejou, a ponto de alcançar a imposição de pena, indispensável é que seja
precedida da instauração de processo administrativo no qual se assegure ao interessado o contraditório e, portanto, o direito de defesa, nos moldes do inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Não subsiste decisão administrativa que, sem observância do rito imposto constitucionalmente, implique a imposição de pena de suspensão projetada no tempo, obstaculizando o desenvolvimento do trabalho. Aqui cuidava-se de um mero particular, de um taxista. RTJ 161, páginas tais, relator ministro Marco Aurélio. Revela-se extremamente expressivo ainda a esse respeito, senhor presidente, o doutíssimo magistério que a eminente professora e nossa ilustre colega, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, em sua obra versando o tema dos princípios constitucionais dos servidores públicos, expendeu sobre o tema em análise, notadamente sobre a questão pertinente à utilização pela pública administração do critério da verdade sabida. Eis o que disse a eminente ministra e professora Carmen Lúcia, aspas, quanto à apelidada verdade sabida, considerada como a ciência tida diretamente pela autoridade de fato, que leve a punir servidor público, sem para tanto ouvi-lo, nem permitir a sua defesa, já que a circunstância que conduz à apenação passou-se em sua presença ou com o seu conhecimento imediato, foi ela aceita por longo período pelos tribunais. Entretanto, o advento do princípio constitucional do devido processo legal impede que se possa aceitar a verdade sabida, porque a punição, sem qualquer exigência de apuração da falta, do contraditório ou de formalização do processo, agrava a evidência o princípio da ampla defesa. Como poderia o interessado alegar qualquer circunstância que atenua ou altera a interpretação de um fato cometido, se a ele não se oferecer a dilação probatória das circunstâncias que constituem eventualmente a sua defesa? Como especificar as condições nas quais ocorreu um fato, se apenas a afirmação do comportamento é feita unilateralmente pela autoridade? Como demonstrar a distorção produzida, por exemplo, em notícias veiculadas pela mídia, se não se assegurar a dilação probatória ao interessado? Tem-se, pois, que a denominada verdade sabida não pode ter qualquer aceitação do sistema jurídico vigente, por contrariar cabalmente o princípio do devido processo legal e cercear, em sua raiz, a ampla defesa constitucionalmente assegurada. Cabe também ressaltar no ponto os ensinamentos de ilustres doutrinadores, e aqui eu faço, nas páginas 14 e 15, referência a esses ilustres autores, valendo referir o entendimento doutrinário do professor Romeu Felipe Bacelar Filho, do Estado do Paraná. Diz aquele eminente professor e advogado, Verbes, a anterioridade da defesa, porque aqui, vejam bem, essas regras, ora impugnadas, dizem que as penas de repreensão e suspensão até 5 dias serão aplicadas de imediato pela autoridade que tiver conhecimento direto da falta cometida. O ato punitivo será motivado e terá efeito imediato, mas provisório. Mas tem efeito imediato, assegurando-se ao funcionário policial civil o direito de oferecer defesa por escrito no prazo de 3 dias, mas sempre a posteriori, E daí, essa ênfase que se coloca na exigência em tudo compatível com a cláusula constitucional da plenitude de defesa, a ênfase que se coloca na anterioridade, ou, para usar uma expressão do eminente professor Cartella Júnior, na previedade ou anterioridade da defesa. Vale dizer, a punição só se legitima, quando cabível, depois de ensejada a qualquer pessoa, e no caso o servidor policial civil, a possibilidade de exercer o direito de defesa. Isso aqui me lembra, eu sempre tenho comentado, um episódio da obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, em que a rainha de copas, já ao final da história, em dado momento, ingressa no grande salão, onde estava havendo um julgamento, e diz, propõe logo a decapitação, heads off,
Primeiro a punição e depois o processo. Isso não tem sentido. Simplesmente não tem sentido em face da Constituição da República. Mas salienta o eminente professor Romeu Felipe Bacelar Filho, ilustre administrativista, aspas, a anterioridade da defesa proíbe a imposição sumária de penas sem a intermediação do processo, valendo tanto para sanções leves quanto para as mais gravosas. Veda-se a punição pela verdade sabida. E daí, esse ilustre professor desenvolve o seu pensamento a propósito da garantia da defesa prévia. Prévia em relação a quê? Em relação à decisão punitiva. Essa correta abordagem constitucional do tema também encontra suporte na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. E eu aqui, as páginas 15, 16 e 17, aludo a alguns desses precedentes. Menciono ainda, senhor presidente, que essa mesma orientação tem sido perfilhada por outras cortes judiciárias, pelos egrégios tribunais de justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Rio Grande do Sul, também de tribunais regionais federais. E prossigo, senhor presidente, a página 18. É importante registrar que, sob a égide da Constituição de 46, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença proferida pelo saudoso desembargador Dimas Rodrigues de Almeida, então juiz de direito, que assim se manifestou sobre a necessidade de estrita observância do princípio da ampla defesa no âmbito administrativo, desautorizando a utilização do critério da verdade sabida. Cuidou-se de a expressão mais elegante do saudoso magistrado, desembargador Dimas Rodrigues de Almeida. Cuidou-se de um conflito verbal, na verdade foi um bate-boca, ocorrido na congregação da Faculdade de Direito da USP, entre dois ilustres professores, em função da forma um pouco mais agressiva com que um desses ilustres professores se dirigiu ao outro. A faculdade entendeu de puni-lo imediatamente pelo critério da verdade sabida. Daí houve a impetração de mandado de segurança perante uma das varas da Fazenda Pública, na capital, na comarca de São Paulo, e que motivou uma sentença concessiva do mandado de segurança, invalidando a punição disciplinar pelo critério da verdade sabida. E essa decisão depois foi mantida em grau recursal pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa foi uma decisão proferida pelo saudoso e então juiz de direito Dimas Rodrigues de Almeida em 1955. O que disse então esse ilustre magistrado? Aspas, o direito à plena defesa é tradição jurídica dos povos civilizados e inscrito como cânone no artigo 141, parágrafo 25 da Constituição de 46. Representativo de um direito subjetivo de natureza constitucional. Como tal, é reconhecido não apenas no que respeita aos acusados passíveis de procedimento penal, mas a todos aqueles contra os quais seja imputado fato ou ato do qual possa resultar lesão a direito individual in genere. No campo do direito administrativo, em face da evolução consistente em restringir cada vez mais o arbítrio da autoridade administrativa, a plenitude desse direito está representada pelos preceitos legais consistentes nas normas disciplinares e nos processos de apuração das faltas que ensejam penalidades, ao prescreverem a contrariedade do procedimento e a amplitude da defesa. Não bastará, portanto, a validade do ato administrativo impositor de certa e determinada penalidade que o mesmo tenha obedecido às prescrições legais no que respeita à competência, à quantidade da penalidade. Necessário se torna que, na forma da execução desse ato administrativo disciplinar, tenha sido observado o preceito garantidor da defesa ampla nos termos da legislação aplicável. A questão pertinente aos direitos fundamentais, senhor presidente, e o exercício do direito de defesa é uma dessas expressões dos direitos fundamentais a todos
reconhecidos, mas a questão pertinente aos direitos fundamentais assume tamanha gravidade e importância no âmbito da ordem constitucional que, mesmo na esfera das relações de direito privado que se estabelecem entre particulares, aqui nós estamos cuidando de uma relação de verticalidade entre o agente policial civil e o poder público. Mas mesmo no plano das relações de horizontalidade, de mera coordenação entre iguais, entre particulares, impõe-se o respeito a prerrogativas tão caras e essenciais à própria configuração do Estado Democrático de Direito, de modo a permitir-lhes a aplicação direta e imediata, como natural decorrência da própria eficácia e força normativa da Constituição. Esse tema, que tem estimulado tantas reflexões, e que se refere à denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais na ordem jurídico-privada, foi bem equacionado na seguinte indagação formulada pelo ilustre professor da Universidade de Coimbra, professor José Joaquim Gomes Canotilho. Diz ele, aspas, em termos tendenciais, o problema, que problema? O da eficácia horizontal dos direitos fundamentais no plano das relações de direito privado. Pode enunciar-se da seguinte forma: as normas constitucionais consagradoras de direitos, liberdades e garantias e direitos análogos devem ou não ser obrigatoriamente observadas e cumpridas pelas pessoas privadas, individuais e coletivas, quando estabelecem relações jurídicas com outros sujeitos jurídicos privados? Cumpre considerar no ponto, até mesmo para efeito de exame da questão, a advertência do ilustre professor Ingo Wolfgang Sarlet, cujas observações acentuam que o debate doutrinário em torno do reconhecimento ou não de uma eficácia direta dos direitos e garantias fundamentais, com projeção imediata sobre as relações jurídicas entre meros particulares, assume hoje um nítido caráter político-ideológico, assim caracterizado por esse mesmo autor. Uma opção por uma eficácia direta traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo da igualdade, objetivando a efetividade do sistema de direitos e garantias fundamentais no âmbito do Estado Social de Direito, ao passo que a concepção defensora de uma eficácia apenas indireta encontra-se atrelada ao constitucionalismo de inspiração liberal burguesa. Digo isto para apenas acentuar a gravidade do tema. Se no plano do direito privado, essas relações fundadas e impregnadas de clara horizontalidade, em relação a tais relações de direito privado, projetam-se de modo com eficácia direta e imediata direitos e garantias assegurados pela Constituição, com maior razão isso ocorre em relação ao plano do direito público, as relações de direito administrativo, que se constroem sob a égide de clara verticalidade, em que o servidor se submete ao poder censório da pública administração. Digo eu que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão referente à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, corroborou essa visão na matéria, proferindo, eu diria, uma notável decisão da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, e cuja ementa eu transcrevo nas páginas 20 e 21 do meu voto. Todas as considerações que venho de fazer, senhor presidente, permitem-me reconhecer a evidente inconstitucionalidade dos preceitos ora impugnados, pois nunca é demasiado enfatizar, nunca. E a edição dessas regras legais pelo Estado do Amazonas é uma prova, é uma demonstração dessa necessidade de sempre esta Corte enfatizar. Ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. O Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão e também à restrição jurídica
a esfera jurídica de seus administrados e servidores, o Estado não pode exercer em relação a tais pessoas, a tais servidores, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa. Eis que o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo poder público, de que resultem, como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo. E menciono aqui uma vasta referência doutrinária. E digo eu que a jurisprudência dos tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, como já referido, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício pelo poder público de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestido ou não de caráter punitivo. Cuida-se na espécie de medidas de caráter punitivo, mas não há necessidade de que a medida restritiva de direitos envolva conteúdo punitivo. Menciono aqui os diversos precedentes e digo, isso significa que assiste a qualquer um, mesmo em procedimentos de índole administrativa, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição. O respeito efetivo a essa garantia do due process, ainda que se trate de procedimento administrativo disciplinar, condiciona de modo estrito o exercício dos poderes censórios de que se acha investida a administração pública, sob pena de descaracterizar-se com grave ofensa aos postulados que informam a própria concepção do Estado democrático de direito, a legitimidade jurídica dos atos emanados da autoridade estatal, especialmente quando importarem em sanção disciplinar. Esse entendimento, que valoriza a perspectiva constitucional que deve orientar o exame do tema, tem o beneplácito do magistério expendido pela eminente professora Ada Pellegrini Grinover. Eu transcrevo aqui a respeito desta nova processualidade administrativa, expressões da professora Ada, em face da nova Constituição da República e a essencialidade de observância pelo poder público, quando no exercício de sua competência, especialmente quando na prática do poder disciplinar, impõe medidas que impliquem, afinal, ou restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão ou a inflição de punições de caráter disciplinar aos seus servidores. Não foi por outra razão, concluo eu, senhor presidente, este voto, que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão da aplicabilidade e da extensão aos processos de natureza administrativa, da garantia do devido processo, proferiu decisão que, consubstanciada em acórdão assim emendado, reflete a orientação que ora exponho neste meu voto. Menciono aqui um outro caso de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, quando na colenda segunda turma, além dos inúmeros outros precedentes já aludidos ao longo do meu voto. Assim, senhor presidente, tendo em consideração as razões expostas, os precedentes invocados e acolhendo ainda o parecer do eminente Procurador-Geral da República, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 43 da Lei 2.271 de 94, que instituiu o Estatuto Policial Civil do Estado do Amazonas. Nesse sentido, é meu voto. O eminente relator julga procedente a ação. O tribunal está de acordo? Eu só diria, eu quero louvar o excelente voto do ministro Celso de Mello, magnificamente fundamentado na Constituição, homenageia os precedentes da Casa, não há como divergir do voto de Sua Excelência. Eu queria apenas fazer uma observação. O mal desse parágrafo 2º da lei, a partir dele, é que fala de penas.
Se falasse de afastamento do servidor para efeito de investigação... Por isso mesmo é que eu salientei que a suspensão que se refere ao preceito legal não é a suspensão cautelar, não é a suspensão preventiva, mas é a sanção disciplinar final, é a suspensão. A suspensão que fica, enquanto pena, anotada no prontuário do servidor, ou seja, na sua ficha de assentamentos individuais. Imediata. Não, essa pena fica de suspensão. Só fica anotada se for posteriormente. Não, é isso que eu digo, se for confirmado. Ao passo que... Mas tem eficácia imediata. O dano moral é imediato. Isso. Ao passo que o afastamento preventivo não tem registro, não vai para o prontuário. Mas é uma medida cautelar. Mas isso está claro no voto de Vossa Excelência. Aqui é a sanção final. É para que quem nos ouve, viu, ministro Carlos Alberto Direito, é para que quem nos ouve não pense nem por longe que nós estamos coibindo o afastamento de servidor, de policial civil. Eu ressaltei isso no meu voto, que a suspensão de que trata a regra legal não é essa medida cautelar de caráter preventivo no curso de um procedimento disciplinar, mas é a sanção final, com eficácia imediata, porém, aspas, provisória. Não, aí é inconstitucional, sobremaneira, não há como refugar o voto de Vossa Excelência, que mais uma vez elogio com toda a ênfase, ministro, e sinceridade. Então, o resultado do julgamento é julgaram procedente a ação por votação unânime, um feito em que o ilustre advogado está aguardando. Eu sou relator, é o habeas corpus 86.548 de São Paulo, em que é paciente João Carlos da Rocha Matos, impetrante a Luiz Lúnico Correia Regis, outro coator, o ministro Joaquim Barbosa. Trata-se de habeas corpus em que a defesa alega que ações penais originárias em que o paciente responde estão sendo julgadas por maioria de colegiado suspeito, ou seja, os desembargadores que compõem o órgão especial do Tribunal Regional da Terceira Região. Diante disso, opôs várias sessões de suspeições, cujos pedidos foram rejeitados liminarmente, e bem como seus recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ingressou com a reclamação 2.830, requerendo que todos os procedimentos relativos ao paciente fossem avocados pelo Supremo nos termos do artigo 102L, a linha 1, a linha N. O feito foi distribuído ao ministro Joaquim Barbosa e o impetrante alega que a reclamação está paralisada em flagrante e inexcusável prejuízo da pessoa cidadã jurisdicionada presa, magistrado federal já com cumprimento de pena, etc. A dota procuradoria é pelo indeferimento do rito de seu relatório. Você dá a palavra ao ilustre advogado. Eminentíssimo ministro presidente, vice-presidente na exercício da presidência, ministro César Peluso, eminentíssimos ministros desse colenda do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Eu queria só antes, Excelência, registrar meu respeito e admiração por Vossa Excelência e por todos os ministros que compõem essa colenda corte, os advogados que militam aqui em Brasília e que conhecem o Supremo Tribunal Federal, sabem que aqui é onde o advogado realmente é respeitado e que Vossa Excelência engrandece o Supremo Tribunal Federal, não precisaria nem eu dizer isso. Todo o Brasil reconhece a dignidade e a honradez de Vossa Excelência. No caso presente, Excelência, não fui eu, não era o advogado do paciente à época, juiz federal em São Paulo, não fui eu quem ingressei nem com a reclamação, nem com as exceções de suspeição, nem com o habeas corpus contra o eminentíssimo ministro Joaquim Barbosa. No caso presente, o que cumpre registrar para o Supremo Tribunal Federal é a angústia do impetrante, preso desde 7/11/2003, eminentíssimo ministro Marco Aurélio, e que tem hoje, ostenta condenações ainda passíveis de revisão em vários habeas corpus que estão tramitando no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, tem aproximadamente 22 anos de condenação. Eram 24, mas semana retrasada o Superior Tribunal de Justiça, pela colenda quinta turma, reduziu a pena de uma das condenações numa denunciação caluniosa de 4 para 2 anos, são 22 anos. E vai perfazer um total praticamente de 5 anos, agora no dia 7 de novembro de 2008, de reclusão, e não se consegue sequer, neste caso, uma progressão de regime, apesar do bom comportamento carcerário do paciente. O caso versado nesta impetração e na reclamação, e esta é a angústia que o paciente traz para a Suprema Corte, é o seguinte:
havia, isso é fato, não há como se negar, uma certa animosidade entre o paciente, independente dos atos que ele tenha praticado e dos erros que tenha incorrido ao longo da vida, e o COLEN do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tanto que o paciente diversas vezes foi recusado em várias promoções por merecimento. Se essa animosidade chegava ao ponto de configurar uma suspeição para efeito de trazer o processo ao Supremo Tribunal ou não, Vossas Excelências é quem vão decidir. Mas o fato que angustiava era o seguinte: foram opostas várias exceções de suspeição contra vários membros, por exemplo, contra o membro A do COLEN do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, contra o membro C, D, E e F. E a exceção de suspeição proposta contra o membro A era julgada pelos demais membros daquele COLEN do tribunal, contra os quais também havia pendente exceção de suspeição. Então, a pretensão do paciente é que o cabimento ou não, que essas exceções de suspeição, neste caso específico, porque aforada contra mais da metade dos membros dos tribunais, seja trazida ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo diga se esta animosidade ou esta recusa chegava ao ponto de configurar uma suspeição contra mais da metade dos membros do COLEN do Tribunal Regional do órgão especial da 3ª Região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ou se não. E a angústia do paciente reside justamente nesse fato, essa quase, eu digo, desesperação, de estar há praticamente 5 anos preso, com 22 anos de condenação e não conseguir sequer que os seus, vamos dizer, que uma progressão, eventual livramento condicional, essas coisas. Então, essas preocupações são trazidas nessa reclamação, muito belíssimamente exposta pelo eminente ministro César Peluso, e Vossas Excelências roga-se pela procedência da impetração para o fim de determinar o julgamento dessa reclamação que está aqui no Supremo Tribunal desde 2004, mas me parece que houve, aí eu faço até uma certa defesa do ministro Joaquim Barbosa, houve um pedido de distribuição do processo, o ministro levantou essa questão para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, com essas considerações, roga-se pelo provimento da impetração. Eu agradeço a manifestação do ilustre advogado. Meu voto é breve. Trata-se de habeas corpus contra ato fracionário do órgão fracionário do tribunal. Estou invocando os precedentes do plenário no HC 91-352, que foi o relator ministro Menezes Direito, e as ressalvas, entre as quais a minha, que já foi manifestada no HC 91-593, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Eu não estou conhecendo do habeas corpus. Colhe os votos. Ministro Menezes Direito. Ministro Lewandowski, ministro Carlos Brito, ministra Ellen Grace, ministro Presidente, a ação é uma ação de envergadura maior, voltada a preservar o direito de ir e vir. E a única exigência que se faz para que ela se mostre cabível é que se articule, simples articulação, nada tem a ver com a procedência ou não. Causa de pedir que, uma vez confirmada, conduza à conclusão sobre a ilicitude do ato praticado e que se tenha um órgão capaz de julgar a impetração, um órgão que, em se tratando de tribunal, como um grande todo, se coloque acima daquele que praticou o ato. Inegavelmente, nós temos acima de cada qual dos integrantes do tribunal o colegiado, o próprio plenário do Supremo. Ante a convicção sobre o acerto dessas premissas, e já disse aqui que não temos no Supremo semideuses, todos nós podemos errar e claudicamos na arte de proceder e também na arte de julgar, né? Eu peço vênia para admitir a impetração, ressaltando mais uma vez que estou no campo da adequação da medida. E para se ter a medida como adequada, como eu disse, é apenas necessário que se articule a ilicitude do ato e haja um órgão capaz de exercer crivo
quanto a essa alegação. Eu peço vênia para admitir a impetração. Ministro Celso de Mello. Eu peço vênia para acompanhar Vossa Excelência, senhor presidente, não conhecendo. Então, o resultado do julgamento é não conhecer do habeas corpus contra o voto do ministro Marco Aurélio, do adiantado da hora, eu declaro encerrados os trabalhos. Não, hoje não. Bem, Carina Zucolotto, em função também do adiantado da hora, eu sei que tinha muita coisa para a gente poder repassar para os telespectadores, mas em função exatamente disso, nós vamos deixar para trabalhar daqui a pouquinho, Carina, na redação do programa Síntese com os destaques desta sessão plenária. Portanto, o material não se perde, apenas o registro que nesta segunda parte da sessão, que foi reservada especificamente para os julgamentos, depois da solenidade que aconteceu na primeira parte da sessão de hoje, nós tivemos um total de 3 processos julgados. Lembrando que, é claro, você vai rever tudo no Síntese. Carina Zucolotto, muito obrigado pela participação mais uma vez. Semana que vem, encontro marcado em direto do plenário e você continue conosco aqui na TV Justiça.